hoje nós vamos falar sobre mais um tipo de crise na igreja, e essa também as pessoas não comentam. Aliás, essa é uma das que quase ninguém mesmo comenta. Então fica comigo até o final do vídeo pra você entender que crise é essa. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e deixar o seu joinha neste vídeo, tá bom? Lembrando que você deve fazer os seus comentários, mas seguindo essas regrinhas aqui. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, no último domingo aqui no canal, eu postei um vídeo falando sobre tipo de crise na igreja que as pessoas não comentam, ou se comentam, são muito poucos. Aliás, um padre ou outro que comenta sobre isso sim, mas nós leigos acabamos não comentando. E existe um outro tipo de crise na igreja, que eu ando vendo o pessoal muito preocupado, né, com as crises na igreja, como eu falei no outro vídeo, mas existe uma que realmente, assim, se a questão das famílias o pessoal não comenta, ou poucos comentam, esse então é quase assim, esquecido, né? É só quem realmente vive essa realidade que sabe o quanto tem sofrido sobre isso. Ju, que crise é essa? É as crises que as nossas paróquias vivem. Um exemplo delas, falta de pessoas para servir. Aliás, diante de todas as crises que falam sobre a igreja na internet, o que nós vemos muitas vezes em páginas, perfis e canais? Que eles motivam as pessoas a não frequentar a missa nova, não frequentar paróquias, porque a teologia da libertação está infiltrada. Então, eles motivam as pessoas a não frequentar mais a paróquia e ir para uma missa de rito tridentino, do antigo, ou assistir pela televisão a missa. E aí, o que acontece nas nossas paróquias? Nós perdemos fiéis ou para viver ali a sua fé, ou pior, né, para servir. Sabe aquele famoso versículo, né? A messe é grande, mas os operários são poucos. É o que tem acontecido em muitas paróquias. Posso dizer que, pelo menos aqui na nossa realidade, isso é muito frequente. Algumas pessoas também já compartilharam isso com a gente, então posso dizer que não é só na nossa bolha. O que acontece? Existem muitas vezes uma pessoa que vive em trocentas pastorais, porque essa uma pessoa dá conta, então o padre precisa de braços, e aí acaba tendo que colocar as pessoas ali em várias pastorais, e isso acaba cansando as pessoas. Acaba perdendo. Então, muitas pessoas que serviam em muitas paróquias ou acabam ficando doentes ou não dão conta de tudo, e outras acabam ali vivendo mais o fazer e deixando um pouco a oração de lado, e aí acabam se perdendo mais. Então, já não tem, e os poucos que tem estão doentes fisicamente, doentes mentalmente. Claro, não é só por conta desses conteúdos de internet que nós não temos pessoas fiéis para servir. Hoje em dia, no nosso mundo moderno, as pessoas não estão se comprometendo tanto com as coisas, elas não querem as coisas fáceis. Servir numa paróquia, servir numa comunidade é muito difícil. Por quê? Porque você tem que lidar com picuinha, você tem que lidar com outras pessoas, tem que lidar com problemas, e aí a gente já tem problema dentro de casa, aí a gente vai pra paróquia, a gente quer o quê? A gente quer uma vida mais tranquila, mas quem está com Deus vai ter o quê? Vai ter cruz, né? Não vai ter uma vida tranquila. E aí, quando nós vamos servir, a gente esquece disso. Ou muitas vezes também tem pessoas que são muito imaturas na fé e acabam não sabendo lidar com todos esses problemas que existem sim numa paróquia. Numa paróquia não existe só perfeição. E aí nós temos poucos operários para messe. E muitos padres acabam tendo que também ir para o campo de batalha e fazer questões que não cabem a eles. Ou puxar a orelha de um paroquiano que deveria fazer sua parte na pastoral e não faz. Esse tipo de crise, de verdade, gente, eu não vejo pessoal comentando. E me dói muito porque hoje eu vivo na minha paróquia, como nunca vivi quando eu era mais nova. E a gente vê a necessidade de ter pessoas ali para servir no altar, para fazer uma simples limpeza, né, entre aspas, porque a paróquia é grande, né? Mas uma limpeza na paróquia, o padre tem que ficar chamando trocentas, milhares de vezes, e ainda assim tem gente que trabalha no final de semana, não consegue ir, mas gostaria de ir. Tem gente que tá com filho pequeno, também não consegue ir, tipo a gente aqui. Eu não consigo, muitas vezes, ajudar em tudo que eu gostaria, por conta da nossa realidade, do trabalho. E tem coisas que a gente não consegue deixar, e acaba sempre sendo os mesmos. Ou, por exemplo, existem paróquias que são mais os senhores que vão fazer, porque eles já estão aposentados, mas eles também não têm tanta força, assim, pra ficar numa limpeza pesada, pra ficar em pastorais que exigem ficar saindo toda hora. Por exemplo, vamos começar a ter quermesse aí, né, agora, mês de junho tá chegando, junho, julho, é o mês das quermesses, das festas juninas. O quanto isso movimenta e é necessário os
operários para Messi nós não temos. Infelizmente, esse tipo de crise não é falado e pior, né? É motivado a sair cada vez mais das pessoas. Por isso que aqui no canal, todas as vezes que surge essa questão de missa nova, missa tridentina, enfim, eu sempre pergunto pra vocês: você tá servindo na sua paróquia? Que de verdade, gente, os padres estão ficando muito cansados. É muito BO, é muito problema. Porque além de todas essa questão aí da falta de operários, eles têm a parte administrativa, a parte espiritual, a parte litúrgica, tantas outras questões que eles têm que administrar. E às vezes uma paróquia não tem padre suficiente ou nem tem seminarista pra dar apoio. Isso não é só aqui na minha cidade, mas tem várias outras cidades que têm essas dificuldades. E ainda tem a nossa missão, né? A nossa missão de levar a palavra de Deus, a questão de oração. Até conversando com alguns padres, eles até falaram que muitas vezes a gente parece que tá fraco e velho. Porque ou alguns estão sobrecarregados ou outros que assim, né? Isso é os que estão dentro. Os que estão fora estão vivendo como se fossem jovenzinhos, sem compromisso. Só vou na igreja quando eu realmente preciso da ajuda de Deus. Quando Deus me dá ajuda, eu não volto. Eu não quero servir, eu quero ficar no banco porque tá mais tranquilo se ficar no banco, sabe? Eu não tenho que ficar lidando com fofoca, com picuinha, com problema. Deus me livre, tá ali com aquela pessoa servindo. E a gente esquece do que os apóstolos viveram em Atos dos Apóstolos. Depois de Pentecostes, né, que a igreja tomou aquele ardor, né, perdeu todo o medo, mas também teve as suas dificuldades, né. Esse vídeo, além de ser uma reflexão, que eu tenho trazido isso, né, agora aos domingos, eu quero trazer mais isso, não só sobre crises na igreja, mas esses pontos que eu vejo que, na minha visão, pode ser que existam canais que falem, mas eu particularmente ainda não achei. Pontos que não são tão trazidos assim. A gente vê muito hype, né? Muitos temas que ganham muitas visualizações, que ganham muita atenção. Maçonaria, teologia da libertação, comunismo. Claro, você deve estudar isso. Ninguém tá falando aqui pra você não fazer isso. Mas também olhar pra nossa realidade. Aí, inclusive, o pessoal vai falar: ai, mas essas coisas também influenciaram. Algumas coisas influenciam. Só que eu vou falar a mesma coisa que eu falei em alguns comentários. A gente tem que parar de ficar terceirizando a culpa. A culpa é da teologia da libertação. Então, eu vou ficar aqui sentadinho sem fazer nada. A culpa é de não sei o quê. Vou ficar aqui sentadinho. Eu acho que Deus vai mandar os objetos litúrgicos, as toalhas, as hóstias, a luz, a água, e eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que auxiliar com dízimo, eu não tenho que auxiliar com a mão, eu não tenho que auxiliar com nada. Eu só vou ali, sento e é isso. E igreja católica, paróquia, comunidade, não é só isso, gente. Ela tem inúmeras necessidades. Então, eu quero, além de trazer essa reflexão, te motivar se você não vive, não serve numa paróquia, procure a paróquia mais próxima. Sabe aquele ponto que mais te incomoda? Se é a liturgia, ajude na liturgia. Se é numa pastoral do batismo, uma pastoral de promoção humana, ajude. Mas não tem essa parte de promoção humana? Peça para o padre para que você crie. Existem paróquias, que eu soube até esses dias, que tem até apoio emocional, porque o padre estudou questão de psicologia, então ele vê essa necessidade, traz atendimentos ali com psicólogos. Olha que legal isso. Que dentro do nosso mundo. Mas existem outras paróquias que estão com falta até mesmo de ministros extraordinários da Eucaristia, e o padre não consegue visitar todos os enfermos, não consegue, a missa acaba demorando mais, porque aí ele tem que distribuir a Eucaristia para todo mundo, então acaba virando um caos. Por quê? Porque não tem operários, porque existem todas essas situações e tantas outras situações que nos impedem de servir na paróquia. Procure a paróquia mais próxima, veja a necessidade dela. E é o que eu sempre falo aqui. Principalmente quando é a missa nova e a missa, né, que é essa briguinha aí. O pessoal sempre fica falando sobre os problemas, os erros, os abusos litúrgicos. O que você faz para você combater os abusos litúrgicos? Você vai pegar sua arma e vai jogar no chão e vai pra outro campo de batalha? Ou você vai pegar sua arma e vai ir atrás pra combater aquilo que é errado? Porque isso é o que muitas pessoas falam. E quando eu falo combater o que é errado, não é ir lá e ficar apontando o dedo pro padre, não. Que já teve casos de abusos litúrgicos que foram divulgados na internet. Eu já falei isso em vídeos bem anteriores. A ideia daquilo que era pra acontecer na missa não foi do padre. Foi de um CPP, foi dos fiéis, e aí o padre, ao invés de ter falado não, ele aceitou, e aí deu todo o abuso litúrgico. Então, muitas vezes, a culpa não é só do padre não, viu? Muitas vezes, é também ideia de fiéis que querem enfiar relativismo, modernismo, e não é só do lado da teologia da libertação, é das outras ideologias também. Então, eu motivo a você, se você ficar incomodado aí com a missa nova, fica muito incomodado com as questões que acontecem na sua paróquia, vamos levantar do banco e vamos servir, vamos ajudar o padre, vamos ajudar os irmãos,
Porque com certeza, se Deus tá cutucando seu coração, permitiu que você ficasse incomodado, é porque ele te quer na missão. E muitas vezes a nossa missão não vai ser num outro país. E eu aprendi isso na prática. Muitas vezes a nossa missão vai ser no nosso bairro, na nossa paróquia, mais próxima, na comunidade, na capela. Então, auxilie na paróquia. Ajude a diminuir essa crise nas paróquias que acabou se instalando ainda mais depois da pandemia. Porque realmente existem muitas pessoas ali sedentas de Deus e que precisam da nossa mão, do nosso braço e dos dons que Deus nos deu. E é sobre isso, né? O que você tem feito com a semente que Deus lhe deu e com os dons que Deus lhe deu. Onde você tem semeado e como você tem semeado. Deixa aqui nos comentários a sua visão e me conta, você participa de paróquia? Se você participa, qual pastoral, qual movimento, o que você faz na paróquia? Ou você é daqueles que faz trocentas coisas? Deixa aqui nos comentários, mas não esquece de seguir essas regrinhas aqui, porque elas são muito importantes para o canal gerar bons frutos e ter debates saudáveis. E essa é a nossa intenção com esse canal, tá bom? Não esquece de deixar seu joinha aqui se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo de reflexão. Tchau!